mas que a gente coloque exigências no nível dos estados, ou aqui na desigualdade que a gente está vendo aqui, entre Roraima e São Paulo, e ainda no nível municipal, porque os bebês nascem lá nos municípios, né? Então a gente precisa que esses bebês nos municípios com maior desigualdade tenham políticas que garantam o acesso prioritário, tá? E isso está no texto do plano atual. O plano atual, na estratégia 1.10, fala dessa prioridade, que tem que diminuir a brecha entre os mais ricos e os mais pobres para 10% no máximo. E vejam como é que a gente está, com 27,3% de pontos percentuais de diferença. Tá? Então, significa que ter colocado no plano como estratégia não foi suficiente. Precisamos especificar por estado, especificar por município e ter políticas de monitoramento, ter relatórios para que a gente possa acompanhar. E nestas conferências que devem acontecer no intervalo da grande conferência, a gente está fazendo a discussão e está fazendo a exigência de políticas que atendam a essas desigualdades, tá? Então, aqui fica um conjunto de informações e um alerta que vocês precisam pensar, cada um na sua cidade, no seu município, e vocês precisam pensar no Estado como um todo, olhando para os dados do Estado, que é que vocês têm que disputar, tá? Então, o próprio relatório do INEP alerta, olha, 0 a 3, embora tenha tido um progressivo aumento, está muito longe do atendimento, e precisamos olhar para os grupos de renda mais baixa. Quando a gente olha para a pré-escola, que tinha a meta de atendimento a 100% até 2016, também a trajetória é essa seta aqui, ó, oscilante essa trajetória, né? Os dados só sobre a faixa etária de 5 anos, no Brasil 97,2%, Ceará 97,4%, então a média do estado está acima. E quando a gente olha agora, pós-pandemia, os dados de 21, o Brasil desceu para 84,9%. Ou seja, além de não termos alcançado a média lá em 2016, que era o 100%, né? Porque a obrigatoriedade foi posta em 2009 pela emenda constitucional 59, com prazo até 2016. Nós já estamos em 2023 e a gente está com esses dados aqui em queda. Vejam o que está acontecendo na pré-escola. Não alcançamos a meta, temos problemas em relação à qualidade do atendimento, da expansão que houve em relação a parâmetros de qualidade. Em vários estados, o acesso tem sido via turmas isoladas em escolas que antes atendiam exclusivamente o ensino fundamental, que a gente aqui chama escolas municipais de ensino fundamental, com jornada parcial, com espaços compartilhados com as crianças do ensino fundamental, pátio compartilhado, espaços físicos não adequados, sem os banheiros dentro da sala, como a gente tem a garantia nas EMEIs. Então, tem um conjunto de aspectos que foram prejudicados, né? E ainda o relatório diz que parte desse progresso que a gente teve na pré-escola, que foi pouco, ele se deve à redução da demanda pela queda da população, da faixa etária no país. Então, a gente atende em torno de 5 milhões de crianças nessa faixa etária há muitos anos. Há uma década, a gente está em torno de 5 milhões de crianças. A gente não tem aumentado. Ou seja, a parcela de crianças que não estão matriculadas na pré-escola é uma parcela específica que se mantém. E aí a gente tem que olhar para aquelas desigualdades como a gente viu lá na creche. Ainda que elas sejam menores, nós temos a maior desigualdade vinculada à renda per capita das famílias com crianças de 4 e 5 anos, bem menor do que na creche, mas ainda existe. E temos aqui o dado que aumentaram as desigualdades entre o urbano e o rural e entre negros e brancos na faixa etária das crianças de pré-escola. Então, vejam o retrocesso que a gente viveu, né? E com marcas fortes ainda em função da pandemia também, que fizeram esse desaparecimento de matrículas aí que a gente precisa buscar, né? Então, são desigualdades relativas a recorte regional, à renda familiar. O número de crianças a serem inseridas na pré-escola é 316 mil, mas quando a gente olha quem são essas crianças, isso nos chama atenção, a gente precisa olhar para ver quem elas são e fazer políticas específicas. Então, já outro alerta que eu faria em relação às conferências. Precisamos de políticas específicas para universalizar a pré-escola, identificando os grupos sociais que estão fora. A vulnerabilidade principal é pela renda familiar, mas temos que olhar a questão regional e temos que olhar urbano, rural,
brancos e negros. Aí estão as marcas de desigualdade no acesso à pré-escola. Resumindo, nós temos retrocessos em ambas as etapas, né, subetapas, tanto a creche como a pré-escola, uma redução muito grande em termos de tempo integral. E eu coloquei aqui qual é a estratégia que está lá, apontando que a gente deveria aumentar a jornada escolar, é a estratégia 1.17 do atual plano. E lá na meta 6, que é a meta específica da jornada de tempo integral, também a gente tem percentual de ampliação em número de escolas que atendam o tempo integral. Então, vejam como a gente não conseguiu avançar em muitas coisas desse plano. Aqui no Rio Grande do Sul, pelo contrário, a gente retrocedeu. A gente tem turmas de tempo parcial, prioritariamente, na pré-escola, inseridas em escolas que antes eram exclusivamente de ensino fundamental. Por que eu digo assim essa frase grande? Escolas que antes eram exclusivamente de ensino fundamental. Por quê? Porque elas não são mais de ensino fundamental. A gente precisa mudar esse conceito. Se não mudar lá a designação da escola, né, podemos chamá-la de Escola Municipal de Educação Infantil e de Ensino Fundamental. A gente tem aqui no Rio Grande do Sul algumas redes que mudaram para EMEIFs, elas têm Educação Infantil e Ensino Fundamental. Se a gente não muda na nomenclatura, a gente tem que mudar a concepção, porque ela não é mais uma escola somente de ensino fundamental. E ela tem que passar a acolher as crianças e as famílias e respeitar o direito a tudo aquilo que está nas diretrizes curriculares da educação infantil. Porque as crianças têm direito a uma matrícula de educação infantil, ainda que lotada, localizada, né, em uma escola que também atende ensino fundamental e às vezes até ensino médio. Então, isso é uma outra disputa que também está lá, infraestrutura e materiais, estratégia 1.13. As escolas têm que ser adequadas na medida em que elas começam a receber crianças, e agora cada vez mais turmas aqui no Rio Grande do Sul e no Brasil, de pré-escola em escolas que antes eram exclusivamente de ensino fundamental. A ampliação do acesso à creche estava lá, está na estratégia 1.5, mas vocês viram que não houve aumento. Os bebês de até 2 anos, o nosso diagnóstico é de um processo de exclusão. Então, nós temos a faixa etária de creche 0 a 3, mas se eu subdividir por idades, e a Fúvia Rosenberg, lá nos anos 2010, 15, até ela falecer ali, teve publicações em 15, mas ela faleceu em 14, ela produziu muito no Chamando a Atenção da desigualdade de acesso dos bebês dentro do grupo etário creche, né? Então, quando eu falo do grupo etário creche, estou falando de 0 a 3, mas esse grupo se subdivide em 0 a 1, 1 a 2 e 2 a 3. E aí, se eu pegar o 0 a 2, é a menor parcela de atendimento dentro deste grupo 0 a 3. Dentro do grupo 0 a 2, se eu olhar o 0 a 1, é a menor parcela de atendimento dentro do 0 a 2. Ou seja, há uma desigualdade etária dentro da creche. Por isso que eu disse, outro alerta em relação às conferências. Temos que disputar que os dados sejam acompanhados, sejam disponibilizados para permitir o monitoramento de maneira desagregada por idade para o subgrupo creche. Porque nós temos menos bebês de 0 a 1 ano, com certeza, sendo atendidos em relação ao grande grupo 0 a 3, né? Então, vejam que importante isso. Apesar de ser um grupo 0 a 3 lá na LDBEM, faixa etária creche, e que os dados de monitoramento que a gente acompanha, que a gente recebe, que o INEP produz, trabalhem com 0 a 3, nós temos que pedir a desagregação. E aí nós temos, no âmbito dos estados, institutos, né? Aqui no Rio Grande do Sul a gente tem uma Secretaria de Planejamento, tem um Departamento de Estatística Educacional, a gente tem que pedir dados desagregados para essas entidades que são responsáveis pela produção de dados e acompanhamento dos dados sociais, dos índices sociais dos municípios e estados, porque eles têm essa tarefa, essa responsabilidade, o plano diz que é em colaboração, municípios, estados e a União, tem que produzir dados para garantir o monitoramento. E nós temos que cobrar esses dados. Acho que uma demanda para os fóruns de educação, no nosso caso aqui falando no âmbito do fórum estadual, essa demanda de dados desagregados por município, para a gente enxergar a realidade e poder fazer a disputa concreta em cima dos dados. A gente teve uma política importante de expansão, que foi o Pró-Infância, que está lá colocado também no plano, né, que se garanta a expansão
das redes públicas,